Foram exatos 11 dias entre o bate-boca na barreira e a transformação silenciosa que remexeu protocolos, telas e rotinas de duas instituições que raramente trocam mais do que ofícios formais. 11 dias que começaram com um pedido de documentos sob o sol do Centro-Oeste e terminaram com uma audiência técnica transmitida de uma sala bege, onde um quadro branco, uma caneta de ponta grossa e 3 palavras simples reorganizaram muita coisa que antes parecia pedra. O vídeo que detonou tudo tinha menos de 2 minutos. Era uma gravação tremida feita do banco de trás de um carro parado na fila e mostrava 2 mulheres frente a frente, a inspetora Miriam Braga, farda impecável, postura de eixo fixo, e a capitã Estela Nogueira, caminhoneira do exército em deslocamento pessoal, olhar firme de quem não se intimida com calor, poeira ou a curiosidade de espectadores. Naquele dia, às 14h20, o asfalto respirava quente. O posto da PRF de Alto Floriano, encravado entre 2 serras, ganhara o apelido de paredão não por fama de truculência, mas pelo conjunto de sensores, balanças e rotinas que diminuíam o espaço para improviso. O vento parecia soprar por dentro dos cones, os caminhões passavam como botos sob superfície, e cada lacre, cada nota, cada eixo fazia um som particular. Quem trabalha ali aprende a ouvir. Miriam aprendeu. Quase 15 anos em pista dão um tipo de ouvido que não é romântico. É prático, clínico, desprovido de aditivo. O Volvo FH cinza entrou lentamente, polido, sem carga, a pintura lisa refletindo placas e céu. Não trazia adesivos, bandeiras, provérbios. Trazia silêncio. A porta abriu, e Estela desceu com uma pasta preta que parecia ter o peso certo de um hábito. Documentos do veículo e da condutora. Por favor, disse Miriam, com a mão aberta num gesto que ela repetiu tantas vezes quanto respirou ali. Estela entregou. Contrato de compra e venda. CRV, identidade militar, comprovante de deslocamento. Comprei ontem e estou levando para casa, senhora. A voz era firme sem ser faca. Miriam não perguntou de onde, nem porquê. Passou os olhos pelos dados e sentiu a fricção discreta da burocracia. A transferência ainda pendente. O veículo ainda no nome do antigo dono. O compromisso de regularizar na segunda-feira. Nada raro, nada absurdo. Ainda assim, o olhar treinado de Miriam funcionava por acumulação. Detalhes que somados acendem uma lâmpada amarela. Então o tablet vibrou. Uma janela discreta apareceu no canto inferior, com uma cor que não fazia parte da paleta habitual. Filtro paralelo, beta estava escrito. Miriam piscou uma vez. Beta ali. Beta não é linguagem de campo. Beta é rascunho, laboratório, coisa de bastidores. O dedo dela hesitou entre minimizar e ampliar. Ampliou. Não havia instrução complementar, apenas o rótulo e um ícone novo, como se alguém tivesse colado um adesivo de outro idioma no painel do carro. Estela percebeu a pausa, a respiração presa no meio da frase que a inspetora não terminou. Vai demorar? Perguntou, e a pergunta soou mais como tentativa de manter o ar circulando do que como cobrança. Minutos, respondeu Miriam, concentrada, e foi nesse intervalo que o ambiente se rearrumou. A fila deu 2 passos impacientes. Um motorista ligou o ar-condicionado, outro abaixou o vidro, e alguém, sem intenção de manchete, abriu a câmera do celular. Esse filtro novo é o quê? Estela tornou a perguntar. A sombra da cabine desenhou uma linha na bota dela, e o calor ardiam nas orelhas como se fossem 2 pedrinhas aquecidas. Miriam mordeu a palavra, e devolveu algo que era modo de ganhar tempo. Parâmetro de observação. Não era mentira. Também não era suficiente. Observação baseada em quê? Histórico de tráfego, cruzamento de horários, padrões de rota. Então por que ninguém foi treinado para isso? 2 moscas fizeram um zigue-zague breve. Os colegas de Miriam desviaram os olhos para não parecer plateia. O tablet vibrou outra vez, cumprindo um papel que jamais lhe foi dado: criar ruído num lugar que deveria produzir nitidez. Capitã, a senhora está em deslocamento pessoal? Sim. O veículo é recém-adquirido? Sim. A transferência está em processamento? Sim. Então vamos por partes. Estela cruzou os braços. Vamos. Quem assistiria ao vídeo naquela noite veria cortes, legendas e uma trilha sonora que alguém decidiu colar para tornar tudo mais emocionante. Não veria a ardência do sol, a poeira, a leve diferença de inclinação entre a perna direita e a esquerda de quem fica horas em pé, a microtensão ao redor dos olhos de quem precisa decidir sem a palavra exata do sistema. A internet não filma os músculos do rosto que seguram palavras, apenas as palavras soltas. A legenda diria, abuso. Outra diria, procedimento. Uma terceira tentaria o humor, filtro misterioso aparece do nada. E então, enquanto muitos opinavam, uma mensagem simples chegava à caixa de e-mails internos de Miriam, sem assinatura de chefia. Sem selo, confirme a fonte do alerta. Deve constar canal 7 pré-produção. Confirmou. No canto inferior, bem pequeno estava lá.
Pré-produção é palavra que pertence a outro andar, no pátio ela é só ruído. Do outro lado da cidade, Estela tomou um copo de água que parecia ter o gosto metálico das torneiras antigas dos alojamentos. O quarto emprestado tinha uma janela que não fechava direito, e o vento entrava ralo. O celular vibrou, número sem identificação, um áudio curto, ruído, respiração, e uma voz baixa que parecia falar com atenção para as sílabas. Se você está ouvindo, é porque decidiu entender. Existe um rascunho chamado Carta Âmbar. Mapeia riscos de exposição de filtros de teste em campo sem treinamento. Não foi rejeitado. Encalhou em revisão. Uma cópia de trabalho, sem dados sensíveis, está guardada fora do circuito. Rua Sucupira, 17, sala 3. A gravação terminou sem pedido de segredo e sem ameaça. Apenas a compreensão de que nem tudo o que é importante precisa de efeito especial. No dia seguinte, um café de beira de estrada juntou 2 cadeiras e 2 xícaras de porcelana com uma lasca no mesmo lugar. As pessoas olhavam de soslaio, reconheciam do vídeo, mas a indiferença educada do interior protegeu o encontro. Fui atrás de resposta e encontrei um rótulo, disse Miriam. Fui atrás de calma e encontrei um áudio, disse Estela. Sem espetáculo, sem espetáculo. O acordo coube em 2 frases. Copos de água soaram no balcão. O barista anotou mentalmente que os minutos andavam mais devagar quando 2 pessoas conversam baixinho com a espinha reta. A sala 3 da rua Sucupira ficava em cima de uma oficina desativada. Um corredor com lâmpadas frias, uma porta com pintura descascada, um cadeado novo demais para o resto. A chave estava sob a telha quebrada mais óbvia. Dentro, poeira e um envelope pardo com uma fita âmbar que não era adorno, era etiqueta. O documento não tinha segredo de estado, tinha redação técnica, índice, objetivo, histórico de versões, riscos operacionais, plano de mitigação, comunicação com equipes de campo. As palavras eram macias como pano antigo, mas o conteúdo tinha o peso de uma barra. Antes de qualquer visibilidade de protótipo no painel de campo, garantir triângulo de explicabilidade, isolamento, treinamento. Estela leu a frase 2 vezes. Miriam fotografou as páginas. Em uma seção destacada, evitar rótulos que insinuem gravidade sem semântica. Eis, beta. Em outra, nunca ativar sugestão como imperativo. O painel informa, quem decide é agente treinado. Não houve dolo, disse Estela. Houve pressa, devolveu Miriam. E as 2 reconheceram naquele diálogo algo parecido com um nó interno se soltando. Pressa é fácil de vender e cara de consertar. O comitê de transição tecnológica existia no organograma, mas pouca gente sabia para que servia além de carimbar cronogramas. Naquela semana descobriu seu propósito. Veloso apareceu com um canetão e desenhou 3 caixas num quadro. Produção, pré-produção, sombra. Entre elas, setas com setas de volta. A prioridade que era para ficar aqui, apontou a seta da sombra para um lugar invisível. Escorregou para cá. Alguém perguntou por quê. Ele respondeu sem rodeio. Configuração, linguagem e descuido de contexto. Não são monstros, são distrações. Miriam falou de comportamento. Um flag muda postura, mesmo quando não ordena nada. Estela perguntou para ninguém e para todos. Quem dá nome ao que o campo vê? O silêncio que se seguiu não foi incômodo, foi produtivo. Quem devia ouvir, ouviu. A internet recebeu outro vídeo, agora sem trilha dramática. Um analista de TI com camisa lisa desenhando setas. Uma inspetora explicando a diferença entre orientação e ordem. Uma capitã dizendo que palavra técnica precisa de tradução. As redes se dividiram menos. Os radialistas de fim de tarde, esses especialistas em transformar ruído em conversa, disseram que gostavam quando o país perdia o hábito de escolher culpado primeiro e processo depois. Em grupos de caminhoneiros, a desconfiança antiga de painel que fala difícil virou brincadeira, e aos poucos virou pauta. Dá pra dizer direito. Quem trabalha em pista sabe que mudanças só pegam quando cabem na mão, e caber na mão às vezes é só uma questão de frase. Vieram as medidas. Um bloqueio físico de prioridade entre ambientes para impedir que rótulos de teste aparecessem no front. Mensagens reescritas no painel, nada de adjetivos vagos, nada de ícones que parecem alertas de jogo. Em vez de filtro paralelo beta, a tela diria: esta rota é pouco usual para este horário segundo histórico, sem ação obrigatória, verifique documentos padrão. O advérbio padrão foi debatido em 3 reuniões, como se fosse uma peça rara. Ganhou o direito de existir porque, às vezes, a palavra certa é a que não brilha. E antes de qualquer atualização que tocasse o painel, um treinamento de 30 minutos, assíncrono cabível no intervalo entre turnos, com exemplos feitos por quem pisa em brita e por quem escreve log. A carta âmbar virou guia de ambientes e explicabilidade. Tiraram a fita e puseram um QR Code discreto que ficava no verso dos tablets. O glossário não tentava parecer esperto. Flag, sombra, prioridade, isolamento, mensagem legível, semântica de alerta. Cada termo vinha com um parágrafo e uma imagem. Veloso gravou trechos olhando para a câmera como quem conversa numa copa. Miriam emprestou frases sobre calor, poeira e rotina.
Estela escreveu um pedaço que não tinha técnica nenhuma e por isso valia ouro. Rótulos guiam comportamentos. Se você muda a palavra, muda a respiração de quem está na sua frente. Os 11 dias que pareciam um empilhado de sobressaltos foram, no fim, um arco simples. Um ruído aparece, o ruído ganha plateia, o ruído é traduzido, o ruído perde sentido e vira procedimento. Procedimento é uma palavra feia para quem vive de novela. Para quem vive de pista, é música. A música do que funciona dá menos ibope do que a de um escândalo, mas dura mais e ocupa menos espaço na cabeça. No meio disso, as vidas de Miriam e Estela andaram sem dramatização. A inspetora acordou 2 dias seguidos com o mesmo sonho, um painel sem letras, só cores, e uma estrada que se movia para os lados. Sonho de quem passa o dia decifrando e precisa de uma noite sem decifrar. No terceiro, dormiu como pedra depois de assistir a videoaula até o fim e anotar explicabilidade e dizer porquê, isolamento onde não chega, treinamento ensinar a usar o porquê e o onde. Copiou as 3 palavras num papel que colou no lado de dentro do armário. No quartel, Estela fez algo que não fazia havia tempos. Alongou o pescoço antes de deitar, mexeu os ombros, respirou fundo até ouvir um estalo leve lá no fundo das costas. O corpo guarda os ruídos que a cabeça finge que não escuta. No café, o barista que vira as 2 pela primeira vez no dia do pacto aprendeu seus pedidos. Água sem gelo, por favor, e um café curto. Um gole de leite no seu, senhora? Um gole. As mensagens anônimas pararam. O SUV de vidros escuros que rondou a rua Sucupira 2 vezes sumiu sem deixar enredo. Não houve perseguição, não houve pneus cantando, não houve cenas para televisão. Houve trabalho. Alguém no comitê ajustou prazos, outra pessoa consolidou log de atualização, outra pautou a comunicação interna para explicar sem acrônimos. Engenheiros de software lembraram como é duro colocar uma vírgula na interface. Quem trabalha no campo lembrou como é decisivo ler essa vírgula com o mesmo sentido de quem a escreveu. O país não vibra por vírgulas acertadas, mas anda melhor com elas. No 11º dia, uma coletiva rápida. A diretora-geral leu uma folha. Não havia adjetivos e não havia palanque. Durante uma janela de atualização, um rótulo de teste tornou-se visível no painel de campo. O efeito foi tensão operacional individa. Reforçamos isolamento entre ambientes, reescrevemos mensagens em linguagem clara e instituímos treinamento breve obrigatório. Agradecemos às equipes que sinalizaram com precisão o ocorrido. Agradecemos em especial à inspetora Miriam Braga, à capitã Estela Nogueira e ao analista Veloso pela cooperação interinstitucional. Um repórter perguntou se alguém seria punido. A diretora respondeu: haverá aprendizado documentado e prática. Quando o problema é de língua e arquitetura, punição é má tradução. As redes sociais, que amanhecem todos os dias famintas por sangue retórico, receberam bem a ideia de que às vezes o problema é um fio fora do lugar. Alguns comentaram que era pouco, outros disseram que era muito. Entre esses extremos, caminhões continuaram cortando o país com o barulho de oceano seco que só estrada longa produz. No paredão, a tela nova derramou uma mensagem que parecia um copo de água. Rota pouco usual para este horário segundo o histórico, sem ação obrigatória, confirmar documentação padrão. O advérbio que custou 3 reuniões brilhou o mínimo necessário. Estela passou outra vez, agora com reboque e poeira nos pneus que já não eram recém-colocados. Ela encostou, desceu com a pasta preta que já ganhara uma marca de uso na quina, e entregou o documento sem fazer abertura teatral. Miriam os recebeu sem teatralidade também. Tudo certo, tudo padrão. Padrão naquele contexto era elogio. Um dos agentes ali perto, o mesmo que tocara o coldre por reflexo no dia do vídeo, comentou baixinho com o colega: eu nunca pensei que ia conversar sobre rótulo de interface, mas agora eu sei porque o ícone piscava. O colega respondeu: eu também, e eu gosto mais quando não pisca. O barista do café seguiu a vida, mas aprendeu uma história para contar quando alguém pergunta o que muda e o que fica igual no mundo. Uma vez 2 mulheres entraram, pediram água e café, e combinaram de não fazer espetáculo. A conversa delas mexeu com jeito de apertar botão. Parece pequeno, mas fez diferença. As histórias que a gente lembra não são as maiores, são as que cabem na convivência. No quartel, Estela recebeu uma mensagem curta de uma colega de outra região. Assisti à audiência. Obrigada por fazer a pergunta certa. Na sede, Miriam ganhou um bilhete de Veloso preso com fita ao monitor. Troquei alerta por mensagem. Alerta aciona os ombros. Mensagem conversa com a cabeça. Ela sorriu com os olhos. Palavras não são neutras no asfalto. O tempo engorda acontecimentos até transformá-los em lenda ou seca até caberem em rodapé. Esse episódio tomou outro caminho. Virou referência de procedimento. Um caso didático. Não deu romance, mas deu guia. Não deu medalhas, mas deu confiança. E confiança é o tipo de capital que não faz barulho entrando e faz falta quando some. Quem assistiu ao primeiro vídeo talvez não tenha visto o último. Quem foi atraído pelo ruído pode ter se perdido quando a conversa ficou técnica. Não é problema. Uma coisa aprende com a outra. O país não é sala de aula, e nem precisa ser.
Basta que quando algo range, existam maneiras simples de aceitar que rangeu, entender por que rangeu e lubrificar a peça certa. O resto é temperatura do dia e fama de paredão. No fim de tudo, quando a poeira assentou numa tarde que prometia chuva e cumpriu só alguns pingos, Miriam guardou o tablet no suporte, passou a mão pela borda da mesa de atendimento e sentiu a textura levíssima da tinta gasta. O posto tinha o mesmo cheiro de sempre: combustível, borracha, documento impresso. Estela ajeitou a alça da mochila, apertou um nó que gostava de checar 2 vezes e acenou com um até. Não eram amigas de trocar confidências, não se tornariam. Ganharam algo diferente e para o trabalho mais útil, um idioma comum, apesar dos sotaques. Quando a estrada aprende uma palavra nova, ela demora, resiste, brinca, torce. Depois, sem que ninguém perceba, a palavra entra no músculo e vira gesto. E gesto no campo é tudo. Quem dá nome ao que o campo vê? A pergunta, que Estela fez um dia olhando para um quadro branco e uma sala que cheirava a marcador, não virou slogan, mas ficou andando pelos corredores. Às vezes aparecia rabiscada na capa de um caderno, às vezes surgia no meio de uma ata sisuda, às vezes atravessava um corredor na forma de piada que só gente de casa entende. E toda vez que reaparecia, lembrava que o trabalho não é só o que se faz com as mãos, é também o que se faz com a língua. Nomear é decidir, decidir é assumir, assumir é, muitas vezes, tornar visível o que não tem vilão, só vírgula. O paredão continuou de pé, a serra continuou respirando ar quente enquanto os caminhões descem e sobem suas vísceras. A tela às vezes travou, porque toda tela trava. Quando travou, alguém soube onde bater e quais fios respeitar. O bloqueio de prioridade segurou rótulos curiosos no andar de cima. As videoaulas foram assistidas com pressa, como tudo que é assíncrono, mas deixaram rastro suficiente para que a próxima janela não soasse como um salto no escuro. Veloso foi transferido para um time que cuida de nomes de tela. Descobriu que gosta de adjetivos quando eles não assustam. Miriam foi convidada a gravar um módulo de 5 minutos sobre mensagens que não cansam. Descobriu que sua voz no microfone soa mais calma do que imagina. Estela foi chamada para escrever um parágrafo para o guia de comunicação. Se uma palavra faz alguém fechar a cara, tente outra. Sem drama. Troque e teste. Palavras são peças mecânicas também. Num país que costuma virar novela de tudo, é quase uma ousadia terminar uma história sem castigo, sem catarses altas, sem fogos. O final coube num gesto de mão e numa frase curta da diretora. O que se aprendeu ficará. Coube também em 2 xícaras de café e um copo d'água que o barista enxugou com o mesmo pano de todos os dias. Coube no modo como um caminhão entrou no pátio sem espelho demais, e saiu com um padrão no rodapé da tela, sem susto e sem enredo falso. Não faltaram tentativas de puxar esse fio para outro tipo de tapete. Faltou vontade de quem podia puxar. As pessoas escolheram o trabalho. Trabalho é um lugar menos exaltado, mas muito mais sólido. Foram exatos 11 dias entre um bate-boca e um conjunto de mudanças que não pedem manchete. 11 dias de mensagens, reuniões rápidas, textos que cabem na mão, desenhos de setas e flechas, e o entendimento compartilhado de que 2 mundos próximos, porém distantes, podem conversar como se tivessem crescido na mesma rua. Miriam e Estela não repetiram a cena do vídeo, repetiram outra coisa, a decisão de dizer. Dizer com cuidado, com nitidez, com a paciência de quem sabe que um rótulo muda a postura, que um advérbio acalma, que uma vírgula salva tempo. A estrada seguiu sendo estrada, mas aprendeu mais uma palavra. E se as palavras são poucas para um lugar tão comprido, pelo menos as poucas ficaram melhores. Quem olha de fora pode achar que não houve grandeza. Quem está dentro sabe que houve o necessário, o tipo de grandeza que se mede com cronômetro e não com fita métrica, porque dura no tempo e não precisa de pedestal. O país seguirá discutindo como deve. Entre uma discussão e outra, alguém vai tocar no assunto e dizer: lembra do dia em que um beta apareceu no posto? Vão rir. Depois cada um vai seguir, e o painel vai seguir, e a poeira vai subir, e a água dos copos vai suar, e tudo isso de algum modo vai significar que funcionou.